Boa tarde, pessoal. Boa noite. Vamos começar hoje. Boa noite. Terminar o capítulo 2, já está tudo encerrado. Já completei ele, já botei exercício. O capítulo 3, já estou terminando, vou botar exercícios. O capítulo 5, capítulo 5 também está pronto, só passar o computador. E o capítulo 4, o capítulo 2, nós estamos, o capítulo 3, falta 2 itens para terminar, meus exercícios. Aí, capítulo 4, esse eu tenho que fazer, só o capítulo 5 eu estou com, ali é só passar o computador, está tudo pronto. Então, vamos ver se a gente até que eu amanhã eu vou ao Rio Grande e ver se ligo para o Rafael, para ele liberar para nós segunda e terça, pelo menos, ou segunda, terça e quarta, nós terminar tudo, todo o nosso conteúdo. Vocês têm visto que tem bastante conteúdo, né? Eu tenho procurado cortar, mas mesmo assim, Transformadores é muito conteúdo. Mesmo com Transformadores 2. Mesmo tendo Transformadores 2, ó, Transformadores 2 depois. Movimento de Transformadores 2. É. Transformadores 2 também, mas aí a gente já passou toda essa, a gente já passou toda essa parte aí do Transformadores 1, que é o mais complicado. Talvez até a gente, Transformadores 2, tem algumas coisas que a gente pode passar mais rápido. Eu já vi aqui Transformadores 1. Então, deixa eu ver o Matheus aqui pedindo ingresso. Ó.
Bom, pessoal, semana passada nós paramos no capítulo 2, nas vantagens do transformador zigue-zague, a ligação zigue-zague. Então, vamos ver se... Vamos dar uma relembradinha do que é uma ligação zigue-zague. A ligação zigue-zague é usada para a gente... A ligação zigue-zague é usada para a gente fornecer aterramento a um transformador. Por exemplo, um transformador que tem no seu secundário uma ligação tipo triângulo, o que acontece? Eu não vou ter o neutro, eu tenho só as 3 fases. Em determinados casos eu preciso isso. Então, o que eu faço? Eu pego um outro transformador e ligo ele de forma que ele forme um zigue-zague e que nesse zigue-zague eu tenha uma ligação que vai ser a ligação que vai gerar um ponto neutro. E aí eu vou ter o neutro, né? Esse neutro, nós vimos aí, ele pode ser ligado direto à Terra ou pode ter uma resistência entre ele e a Terra. Então, ele pode ser direto ou indiretamente ligado à Terra. Tá? A conexão zigue-zague do transformador é também chamada conexão estrela interconectada. Essa conexão tem alguns dos recursos das conexões estrela e triângulo, combinando as vantagens de ambas. Então, ele tem essa situação, ele tem essa vantagem. Outra coisa é que ele, para um outro transformador que é da mesma potência, com outras ligações, ele é um transformador menor. E por ele ser menor, então ele acaba sendo mais barato. É um transformador menor e mais barato. Então, ó, transformador zigue-zague não possui enrolamento secundário. É um transformador de 3 membros ramificados. Cada membro tem 2 enrolamentos idênticos. Um conjunto de enrolamentos é conectado na estrela para fornecer o ponto neutro. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, é o na estrela para fornecer o ponto neutro. Esse aqui ainda falta aqui ele não botou um enrolamentinho aqui, ó. E assim precisa de um enrolamento aí. Tem um conjunto de enrolamentos é conectado na estrela para fornecer o neutro. As outras extremidades deste conjunto de enrolamentos são conectadas ao segundo conjunto de enrolamentos, conforme mostrado na figura abaixo. Ó. Então, ó, as outras extremidades são ligadas a esse conjunto que parece uma estrela. Só que, claro, eles não vão ligar direto, eles vão ligar no inverso da bobina. Aliás, eles não vão ligar na bobina que está na mesma torre, né? O transformador enrolado. Ele vai ir lá na bobina que está lá na outra torre. Então, o A1 vai ligar lá no B2, aí o B2 vai ligar lá no C1, assim por diante. Nós já vamos ver essa relação aqui de novo em seguida. Ó. O transformador zigue-zague contém 6 bobinas, 6 bobinas e 3 núcleos. Agora, no próximo capítulo, a gente vai falar em núcleos e vai ver direitinho como é que é os núcleos. A primeira bobina em cada núcleo é conectada ao contrário da segunda bobina no próximo núcleo, na próxima torre, né? Não são núcleos separados, é tudo como um só, tá? Só que eles são
enrolados, um em cada, são três colunas. Essas três colunas são ligadas em cima e embaixo, para fechar o circuito magnético. Em cada uma dessas colunas tem esses dois enrolamentos. Tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar o primeiro enrolamento da primeira coluna com o segundo enrolamento da segunda coluna e assim por diante. Nunca ele vai usar o mesmo na mesma. Cada fase, portanto, se une entre si e as tensões se anulam, tal qual haveria corrente insignificante através do ponto neutro. Pode ser conectado à Terra. Então, o ponto neutro acaba não tendo corrente mesmo. E aí, ele pode ser conectado direto à Terra. Tá? Uma bobina é a bobina externa, outra bobina é a bobina interna. Cada bobina tem o mesmo número de espiras de enrolamento, relação de voltas 1 para 1. Então, essa é outra característica desse transformador, né? Ele não tem uma relação de transformação nem maior que 1, nem menor que 1. É 1. A relação de transformação dele é 1. Para quê? Para que todas as bobinas tenham o mesmo número para que o bobinado tenha o mesmo número de voltas, né? O rolamento seja exatamente igual. Mas elas não são enroladas, mas elas são enroladas em direções opostas. Ou seja, é necessário que eu ligue em direção oposta, para quê? Para que tenha um ângulo entre uma e outra diferente. Porque aí sim, se eu tiver esse ângulo diferente, eu consigo ter, na relação fasorial, eu consigo ter as características das duas ligações, tanto da estrela quanto da triângulo. Então, por isso que eu preciso fazer isso. Então, eu tenho esse transformador, às vezes ele é mais barato por um lado, mas pode ser mais caro por outro. Por quê? Porque eu tenho que ter um bom conhecimento para poder fazer um transformador desse. Se o cara que constrói o transformador não for um cara bom, ele pode fazer tudo errado e o transformador não funcionar no final. Né? E olha que a gente está trabalhando com transformadores aí. Transformadores não são baratos. Não são baratos mesmo. Aí nós estamos falando assim, de que um carro popular para mais. Tá? E dependendo da potência do transformador, aí já vi transformadores aí que custam... É que eu estou muito tempo afastado dos valores dos transformadores, né? Mas assim, já vi com transformadores que custa bem mais de 100 mil reais. Um transformador. Tá? Então, tudo depende da potência dele, né? E nesse caso aí, de como ele é construído. Se for usado a construção normal, a construção comum, aí é mais fácil, porque a pessoa já tem know-how. Agora, quando tem que fazer uma construção diferente, aí já pega um pouco, porque, ó, esse aqui é o caso, ó, tá vendo, ó? Olha aqui, ó, eu tenho esse bobinado, eu chamo de bobinado A. Então, ele liga na estrela, ó, no ponto estrela, e o outro lado dele liga lá no B, ó, lá no B, tá? O bobinado B tá noutra torre do núcleo, tá? E do outro lado do B, então, sai a fase. O bobinado B, ó, tá vendo aqui, ó, o bobinado B2 aqui, ele é ligado ao bobinado C. Esse bobinado C, do outro lado dele, eu tenho a fase C. E o bobinado C, ele é ligado, ó, C2 aqui, ó, no caso, né?
Ele é ligado ao outro lado lá da onde? Do A. E do outro lado eu tenho a fase A. O neutro, ponto neutro, também eu pego e tiro para fora ali na caixa de ligação, não, nos terminais de saída do transformador. Então eu tenho dois bobinados, ó. O A, o bobinado A, A2 está na mesma coluna. O bobinado B, B2 está na mesma coluna. O bobinado C, C2 está na mesma coluna. Mas eu não estou pegando eles os da mesma coluna. Eu estou pegando um de uma coluna, um de outra coluna, e assim por diante. Então, ó, é o que diz aqui, ó. As fases externas A1 e A está ligada à bobina interna de fase C2N. C2N é quem? É o C2 que está ligado ao neutro. Ó, a fase A1 está ligado ao bobinado A, que está ligado ao bobinado C2. E assim por diante. Assim a gente tem todas as ligações. Então, eles se alternam nas ligações para não ligar os mesmos, os bobinados que estão no mesmo, na mesma torre, ou no na mesma coluna. Lembre-se sempre assim, ó, eu tenho um bobinado por fora, um bobinado por dentro e outro bobinado por fora que envolve ele. Em alguns casos eu tenho isso aqui, sempre assim, ó, isso aqui, tá? As bobinas externas são conectadas às fases A1, B1, C1 ao sistema delta existente. Olha aqui, ó. Ó, aqui existe um sistema delta. E aí aqui, ó, vai A1, B1, C1 vai ser como um sistema delta. Só que esse sistema delta vai ser um sistema delta com neutro. Ou neste caso aqui, que nós temos aqui ó, um sistema triângulo para delta, aí o delta não tem o ponto de neutro, né? Não tem o neutro. Então, o que que eu faço? Eu ligo ele de forma a que, a partir de agora, eu tenha um neutro. Opa. Se três correntes se três correntes iguais em magnitude e fase são aplicadas aos três terminais do A2N, neste enrolamento, cancela os amperes espira do enrolamento B1B e os amperes espiras do B2N. Este enrolamento cancela o ampere espira de C1C. Os amperes espiras de C2N, nesse enrolamento, cancela o ampere espira de A1A. Portanto, o transformador permite que três correntes em fase fluam facilmente para o neutro. Tá? Pessoal, isso aqui a gente tem que levar em consideração o seguinte: esse aqui é um transformador auxiliar, né? Outro pode usar ele como um transformador que tenha 6 pontas para o primário e que tenha 12 pontas no secundário. Mas provavelmente essas 12 pontas do secundário já vão estar interligadas. Mas pelo que eu pude ver, não é o normal de acontecer. Tá? Não é o normal de acontecer. Ó, se três correntes iguais em magnitude
mas 120 graus defasados entre si são aplicados aos três terminais, o valor ampere-espira do enrolamento não pode cancelar-se, e o transformador restringe o fluxo de corrente ao nível desprezível da corrente de da corrente de magnetização. Portanto, o enrolamento em zigue-zague fornece um caminho fácil para as correntes em fase, mas não permite o fluxo de corrente que estão 120 graus defasados. Então, é o que ele diz aqui, ó, no parágrafo anterior. Ó. Se três correntes iguais em magnitude e fase são aplicadas aos três terminais, este enrolamento cancela os ampere-espira, que cada volta, cada espira, né, ele tem uma corrente, né? É o somatório dessa corrente, vezes vezes as bobinas de todo, vezes as voltas de todo bobinado, que vai dar a força magnetizante, né? E realmente a força magnetizante é o que vai fazer com que se tenha fluxo, efetivamente, né? Isso a gente já tinha visto antes. Então, muitas vezes esse tipo de transformador carregará uma classificação razoavelmente grande, mas fisicamente será relativamente pequeno. Ó. Vou fazer uma classificação razoavelmente grande. Ou seja, ele vai ser por uma potência grande, mas ele fisicamente vai ser pequeno. Isso acontece particularmente em conexão de aterramento, direta ou indireta. A razão para que esse pequeno tamanho em relação à classificação KVA da placa de identificação é devido ao fato de que muitos tipos de transformadores aterrados são classificados em uma corrente de falta por apenas 2 segundos. Isto é, baseado no tempo de operação do dispositivo de proteção contra sobrecarga, como o disjuntor. Tem disjuntor, tem fusível e tal, então ele vai se basear nisso. Então, como ele tem uma capacidade aí de sobrecarga maior, digamos assim, por mais tempo, então ele vai ele vai influenciar também nas proteções. Transformadores de zigue-zague costumavam ser empregados eu vou só botar aqui como eu botei em todos os outros, para não ficar assim, parede. Pode ser zigue-zague, eu encontrei em alguns livros como zigue-zague, tá? Mas a maioria eu encontrei assim como eu estou escrevendo, zigue-zague. Costumavam ser empregados para permitir reduções de tamanho em sistemas de manobra, em sistemas de motores de acionamento, devido à forma de onda estável que eles apresentam. Outros meios agora são mais comuns, como o estrela de 6 enrolamentos. Então, agora já existem outras situações. Em condições normais de operação, o fluxo total, nós já vamos chegar na página 45, a próxima, né? Em condições normais de operação, o fluxo total em cada bobinado é insignificante. O
fluxo total, o total em cada bobinado insignificante. Portanto, o transformador retira uma corrente de magnetização. Pessoal, acho que o WhatsApp não está funcionando hoje, viu? Pelo que eu pude ver aí, hoje, depois do meio-dia, ele não tem funcionado, pelo menos aqui. Então, qualquer coisa, se reportem aí no chat, aí, já tem bastante gente aí. Caiu no mundo inteiro. Tá, pessoal? Porque hoje tá meio feia a coisa do WhatsApp. Tá? Se alguém tem alguma pergunta, aproveita para perguntar pelo chat aqui. E já me avisa, ó. Olha o chat aí, porque aqui do jeito que tá, eu não consigo ver o chat. Para ver se eu aproximar mais aqui o cursor. Então, para limitar a falta, um resistor ele está conectado em série com o aterramento neutro. Ele é projetado para uma classificação de KVA de curto período para transportar a corrente nominal por um tempo muito curto, aproximadamente 10 segundos. Muito curto. Não é muito curto, não. 10 segundos. 3 correntes iguais em magnitude, mas 120 graus defasadas entre si, são aplicadas aos 3 terminais. O valor ampere-espira nos enrolamentos não pode cancelar o transformador. E o transformador restringe o fluxo de corrente ao nível desprezível da corrente de magnetização. Portanto, o enrolamento em zigue-zague fornece um caminho fácil para as correntes em fase, mas não permite um fluxo de corrente, mas não permite o fluxo de corrente que estão 120 graus defasados entre si. Agora, então, começando a aula de hoje, foi o que nós terminamos na última aula, a página 45, que é quais as vantagens do transformador em zigue-zague. As vantagens do transformador em zigue-zague, a conexão zigue-zague oferece as mesmas vantagens da conexão estrela, porém é menos dispendioso para o propósito de aterramento. É menos dispendioso por quê? Porque eu crio uma situação onde eu tenho um neutro só ligando as bobinas. Nesse caso, estrela, aí eu já tenho que fazer outras coisas para ter isso. E não é o que se pretende. Por isso que ele é menos dispendioso. É tipicamente menos dispendioso que o estrela triângulo. Tá? Então, ele é mais barato que o estrela triângulo. Eu estou... Eu consegui um monte de coisa, mas nada de WhatsApp, nada. No WhatsApp parece que nem Facebook. Os enrolamentos prendem as correntes harmônicas e impedem que elas percorram a coluna dos enrolamentos, onde podem produzir efeitos indesejáveis. Então, como eu tenho dois enrolamentos que são ligados em 2 torres diferentes, né? Então, o que acontece? Isso diminui as minhas correntes harmônicas, tá? E isto vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque as correntes harmônicas, elas vão
mexer efetivamente no formato da onda. O formato não vai ser aquele formato da senoide bonitinho. Ele vai ficar todo quebrado. Vai todo quebrado, todo cheio de... a palavra que eu consigo me lembrar agora é quebrado mesmo, né? Ele fica feioso, aquele, né? E aquilo ali, uma forma de onda feiosa, não vou levar o problema dela ser feiosa ou bonita, não vou namorar com ela, mas o problema é que quando ela se torna feia daquele jeito, a tensão eficaz diminui. Então, a tensão eficaz dessa forma de onda, onde tem bastante harmônica, onde os harmônicos tomam conta, é que eu vou ter uma tensão menor do que o 110 ou 220, que são as tensões efetivas que eu tenho na linha. E tudo por quê? Porque ela ficou o que eu chamo de feiosa, né? Mas ela ficou toda quebrada, perdeu aquelas características normais que ela tem de, de senoide, né? Da função seno. Isolamento de corrente à terra. Se precisarmos de um neutro para o aterramento ou para fornecer cargas de linha monofásicas para neutro ligado ao sistema de alimentação de 3 fios não aterrado, uma conexão zigue-zague, eu vou mudar aqui para ficar tudo igual. Opa, não aterrado, uma conexão zigue-zague pode ser a melhor solução. Devido à sua composição, um transformador em zigue-zague é mais eficaz para fins de aterramento, pois possui menor impedância de enrolamento. Possui menor impedância de enrolamento. A impedância no enrolamento é menor, porque esses enrolamentos serão menores também, né? Pois possui menos impedância em enrolamento interno, indo para o solo, do que ao usar um transformador tipo estrela. Então, quando tu usa o tipo estrela, tu não tem essa situação, tá? Sem deslocamento de fase. Não há deslocamento do ângulo de fase entre os circuitos primário e secundário. Com essa conexão, portanto, a conexão zigue-zague conexão em zigue-zague pode ser usada na mesma maneira que a dos transformadores estrela-estrela, sem introduzir qualquer mudança de fase no circuito. E essa mudança de fase, isso aí é importante, pessoal, porque se eu vou ligar 2 transformadores, um triângulo estrela com outro estrela triângulo, o que vai acontecer? Eu vou ligar em paralelo esses 2 transformadores. Um deles vai estar com um defasamento de primário para secundário, e o outro vai estar com um defasamento de primário para secundário, só que um positivo e outro negativo. Então, aí vai dar problema. Já se eu usar um zigue-zague, não tem problema. Eu posso usar ele tanto na conexão estrela quanto na conexão triângulo. Por quê? Porque como os dois vão estar em paralelo quer dizer o quê? Que eu ligo o primário no mesmo lugar do primário do outro transformador e o secundário no mesmo lugar do outro transformador. O que vai acontecer com isso? O secundário não vai ter problema. Tá? Por quê? Porque ele não tem defasagem
entre, ele não tem defasagem entre primário e secundário. Então, não há mudança, não há nenhum efeito disso. Bom, com isso a gente terminou os transformadores zigue-zague. O transformador zigue-zague ele é usado, mas não me lembro de ver muito isso. E nem esse transformador em delta aberto. Apesar desse delta aberto, ele tem uma situação que é o seguinte: preciso de uma carga trifásica. Exemplo, eu preciso de uma carga trifásica para um produtor rural, tá? Preciso de uma carga trifásica. Porém, é uma carga baixa. Só que como ele tem um motor trifásico, eu preciso de ter 3 fases. Mas o valor disso não é grande. Então, o que eu faço? Eu pego e, ao invés de eu botar um transformador trifásico, eu posso botar 2 transformadores monofásicos, 2 transformadores monofásicos, ou eu posso botar um transformador que eles chamam de transformador bifásico. Por quê? Porque ele tem 2 enrolamentos primários e 2 enrolamentos secundários e não tem o terceiro enrolamento. É só 2. Tá? Então, quando existe a necessidade de ligar cargas trifásicas, uma opção é abrir o delta, ou seja, construir um delta aberto. Para tanto, acrescentamos um transformador que será chamado de força. Força 1, em um banco de transformadores. Irão fornecer a 4ª fase e atender as cargas de até 5 CV. Você está com a carga baixa, né? Até 5 CV. Por que 4ª fase? Porque o neutro também é uma fase, apesar da tensão ideal no neutro ser 0 volts. A tensão real de neutro sempre sofrerá pequenas variações, apesar de toda a malha de neutro das concessionárias serem aterradas devido ao desbalanceamento de cargas entre fases. Então, assim, mesmo fazendo o neutro balanceando as cargas, eu não vou ter um balanceamento todo certo, como eu estava dizendo ontem para vocês. Esse balanceamento não vai ser todo certo. Então, o que acontece? Eu sempre vou ter uma pequena corrente de neutro, e é isso que eu disse para vocês. Cuidado quando vocês vão aterrar o neutro de vocês, vão fazer um aterramento de neutro, por exemplo, no chuveiro, aterrar o neutro, vão pegar o terra, pegar o neutro e aterrar o neutro direto, tá? E isso pode causar problema, porque entre a terra e o neutro pode ter diferença de tensão. Esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro problema que nós temos aí. Mas, se tu tiver um sistema de transformador que as cargas são completamente equilibradas, aí eu não tenho corrente neutra. Aí não tem problema nenhum. Mas, nesse caso, como eu vou ter 2 fases só, o chamado neutro se torna uma fase. Tá? O que seria o neutro se torna uma fase. E a gente já vai ver o esquema dele ali, já vai entender direitinho como é que é. As tensões fase neutro e fase-fase serão as mesmas, porém a tensão neutro já voltou. Muito conhecido como ramo industrial
por fase forte. Varia entre 175 volts e 210 volts, dependendo da tensão no primário, e da relação de TAPs do transformador. TAP é aquele negócio que tu aumenta ou diminui para tu poder variar um pouco essa tensão, principalmente quando tu tem, por exemplo, uma linha muito comprida nesse transformador, lá na ponta dessa linha a tensão vai ser bem pequena, então o que tu faz? Tu aumenta o TAP, a tensão através do TAP, sem ter que trocar o transformador, tensão através do TAP para que tu tenha uma tensão boa lá para o cara que está bem longe, mas não pode ser muito alta, porque senão o cara que está muito perto fica com uma tensão muito alta, porque ele não tem a queda de tensão nos fios, né? Então, isso é uma coisa que tem que ir balanceando, tem que ter muito cuidado ao fazer isso. Muitos livros de máquinas elétricas expõem a possibilidade do uso de transformador delta aberta, Open Delta ou VV, e dão a limitação de potência dessa ligação, que é 1/3, de 1/3. Então, se tivesse um transformador normal, ele seria X, e esse aqui é 1/3 de X. Então, ou seja, só 58%. Tá? A limitação de potência vai ser só 58%. Opa. Ó. Apesar disso, não é explicado de forma clara de onde vem esse valor específico. Também não fica bem esclarecido ao que essa proporção dada está relacionada. Isso é importante, pois há dois problemas ligeiramente diferentes a serem resolvidos em caso de discussões, resolvidos com essas discussões. E eles também têm duas respostas ligeiramente diferentes. O primeiro é o transformador trifásico, que perde um enrolamento. O outro é o caso de dois transformadores monofásicos que alimentam uma carga trifásica. Então, por isso, eu botei post aqui, não é um post, aqui por isso, neste slide, né? No slide falaremos sobre esses casos específicos do funcionamento de transformadores. Ó, agora sim vem o que a gente vê. Ó. Aí tem um dos esquemas que é o estrela aberto. Ó. Então, o estrela aberto é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um estrela triângulo, um estrela-estrela, tá? Onde eu tenho as três fases do estrela aqui, e aqui eu tenho as três fases. Porém, me falta um ramo aqui, ó. Me faltou esse ramo aqui. Então, eu tenho três fases, e esse aqui é como se fosse o neutro, mas que nesse caso se torna uma fase chamada fase forte, que eles chamam lá, né? Então, ó, transformador delta e delta aberto. Como exemplo, na figura acima, vemos dois secundários de transformadores. O primeiro está ligado em delta e o segundo está ligado em delta aberto. O delta aberto, por isso que se diz aberto, né? Porque se a gente comparar esses dois aqui, ó, o que acontece entre este e este aqui, ó? Eu tenho uma falta de um bobinado, por isso que ele fica aberto, ele não fecha o delta. Então, por isso que a gente chama dele de aberto. Tá? Aqui é dois secundários. Esses dois secundários podem ter primários diversos. Quando o transformador opera em delta aberto, o primeiro caso é quando temos um transformador trifásico com o primário
e secundários ligado em delta. Caso um dos enrolamentos do lado delta abra, ou seja, caso um dos enrolamentos falhe. Aqui eu vou trocar esse falhe por queime, né? Tem que ser queimar mesmo, né? Não pode entrar em curto. Se ele entrar em curto, não vale, porque eu ainda vou ter aquele terceiro bobinado ali, ou vou ter um curto entre aquele bobinado. E, na verdade, eu preciso ficar aberto. Ele tem que queimar mesmo, ele tem que abrir. O transformador estará operando como delta aberto. Portanto, o transformador opera normalmente como na figura da esquerda, com os desenrolamentos, e após a falta, né, que é falta é a queima, né, onde um dos enrolamentos abre, ele opera como na figura à direita, com apenas 2 enrolamentos. E, ó, aqui, ó. Ele funciona assim, e aí, de repente, pum, queima essa aqui. Aí, o que acontece? Ele vai funcionar só assim. Segundo caso é para alimentação intermitente de cargas, como para partidas de motores com 2 transformadores monofásicos, é possível realizar a ligação delta aberta, ou VV, e realizar a partida de um motor. Assim, a gente consegue fazer o motor trifásico partido. Outro caso é utilizar apenas 2 transformadores monofásicos em delta aberto, ou VV, para alimentar uma carga trifásica. Desta forma, é possível adicionar um terceiro transformador monofásico para completar a ligação delta e eliminar uma carga maior. Então, se eu tenho 2 transformadores lá e, de repente, o meu consumidor resolveu aumentar a carga dele lá, comprou uma máquina nova, né? Então, ele realmente está, agora sim, agora eu preciso, né? Então, ele pode pegar e botar mais um, tudo de trocar e botar um transformador trifásico, ele pode botar mais um transformador monofásico e fazer essa ligação aí. Pessoal, eu não, talvez no interior a gente veja isso, assim, mas na cidade não se vê isso. Na cidade vocês sabem que ver 3 transformadores monofásicos um do lado do outro é extremamente difícil. Extremamente difícil mesmo. Outro caso é utilizar 2 transformadores monofásicos para alimentar a carga maior. Como determinar o limite de potência? Como é que a gente vai saber o limite de potência? Sabemos quando a operação de delta aberto ocorre e também sabemos que o limite de potência do transformador trifásico nessa situação é de 1/3 ou 58% do normal. O secundário com TAP central fornecem tensões monofásicas com a central fornece tensões monofásicas que são a metade da tensão da linha VL sobre 2 e supre a potência trifásica das cargas ligadas em triângulo ou estrela, sem alteração das tensões. Aí, o que eles fazem, pessoal? Eles pegam um único transformador e pegam o TAP, botam o TAP a 50%,
E tu tem um relativo ao TAP, saindo do TAP, e outros dois que saem. Então, é como se aquele transformador de um bobinado só passasse a ser dois transformadores, ou seja, dois bobinados diferentes. Tá? Dá para ser usado assim também. A figura a seguir mostra as relações fasoriais para a tensão de linha trifásica aplicadas ao primário sistema VV, as relações fasoriais para as tensões de fase de linha induzida nos dois secundários estão mostradas no slide 54. Então, aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó, eu estou tendo, ó, as tensões em triângulo. E aqui, ó, eu tenho só duas tensões. Essa terceira pontilhada aqui é que está aberta. Então, dá uma melhorada. Potência por transformador e potência total trifásica. Então, é tensão de fase vezes corrente de fase vezes o cosseno φ. Cosseno φ é quem? Fator de potência. Então, se eu pegar a tensão de fase e a corrente de fase, fazer o cosseno φ divididos por raiz de 3. E aí a gente sabe de onde saiu esse raiz de 3, né? Eu vou dividir a potência por transformador da potência total trifásica, né? Então, a potência total trifásica tem esse raiz de 3, ó. Eu tenho VL, ó, a tensão de linha vezes a corrente de linha vezes o fator de potência, tá? Ou então, eu tenho a tensão de linha vezes a corrente de linha vezes o fator de potência dividido por raiz de 3, a tensão da tensão de aqui é a tensão de fase, não de linha. Tensão de fase vezes a tensão de fase vezes cosseno φ. Aqui a tensão raiz de 3, a tensão de linha vezes a corrente linha. Aí dá, ó, ó, corta esse de cima com o de baixo, ó. Tá? Então fica só 1 sobre raiz de 3, que dá 0,577. Até dá para nós fazer aqui, ó. Nós conferir esse valor aí, a gente faz, ó. 1 dividido por, abre parênteses, raiz quadrada, 3, fecha parênteses, igual 0,577. É ali, ó, 0,577. É exatamente o valor que eu achei. Tá? Então, na ligação VV, a carga em tensão de linha é ligada entre A e B e B e C, ó. A e B e C. Mas não entre CA. Ó. C e A estão fora, mas não entre C e A. A potência suprida por transformador num sistema VV não é a metade, 50% da potência total.
mas sim 57,7%. Isto pode ser demonstrado como segue. A relação acima também implica em que, se dois transformadores estão operando em V e com a carga nominal, a adição de um terceiro transformador aumenta a capacidade total para 73,2%, ou raiz de 3, né? Deixa eu ver aqui se raiz de 3. Ó. Raiz quadrada de 3 igual 73,2? 73,2. 1,73,2. Ou aqui, aí, D3. E vai dar aquele valor. Assim, um aumento de custo de 50% para o terceiro transformador permite um acréscimo à capacidade do sistema em 73,2, ao convertê-lo em VV, ao convertê-lo de VV para triângulo-triângulo. Como resultado da ligação estrela aberta, VV, né? Entretanto, a carga aumenta drasticamente em cada transformador, e mesmo assim, a sobrecarga em cada aumenta, a sobrecarga em cada um aumenta pouco. Sobrecarga em cada um dos transformadores. Mesmo que eu tenha um aumento desses aí de 57 para 73,2, né? Ao acrescentar um terceiro transformador, quando as condições de aumento de carga exigem o que denominamos como delta fechado, delta fechado é o delta comum, né? E aí, quando tu tira um dos bobinados, ele fica o delta aberto. Tá? Esse expediente é facilmente justificável, desde que o aumento de capacidade, 73%, supra o do investimento adicional, 50% dos dois transformadores. Então, eu tenho dois transformadores, digamos que cada um custa 100. 100 mais 100, 200. Então, meu investimento ali é de 200. Então, se eu botar mais um de 100, eu vou botar 50% do que já tem, né? Vai ficar 300. Né? 300 reais de investimento. E eu vou aumentar de 57% para 73%. Isso é um aumento baixo se for preencher a minha situação da nova carga, da carga maior que eu preciso, por causa do que o consumidor pede essa carga maior. Então, aí, ao invés de eu pegar e baixar esses dois transformadores, jogar um transformador maior lá para cima, então eu boto só um transformador e, às vezes, me dá um transformador, um custo de transformador bem menor do que ter mais um, do que ter um transformador trifásico comum. Ao acrescentar um terceiro transformador, quando as condições de aumento de carga exigem, ou que denominamos o delta fechado, este expediente é facilmente justificável desde que o aumento da capacidade de 73% supra o investimento adicional de 50% dos dois transformadores. O delta aberto, ou VV, não produz rotação de fase entre as tensões de linha primária e secundária, como mostra o slide 54. Ó. O slide 54 mostra, olha aqui, ó,
Aqui, ó, tá tudo aqui em fase, ó. Não há rotação nenhuma de fase, tá? Pode, portanto, ser ligado em paralelo com aqueles transformadores para as mesmas tensões de linha primária e secundária, claro, né? Que não dão deslocamento angular. Mas se der deslocamento angular, eu não posso ligar. Não vai dar para ligar. Porque daí eu vou ter entre os dois terminais da saída, os dois X1, por exemplo, esses dois X1 vai ter tensão entre eles. Eu não vou poder ligar isso. Se eu ligar, ele vai dar faiscamento e vai dar um consumo muito maior. Então, além disso, os sistemas VV apresentam como vantagem o barramento de manutenção de rede da concessionária. Transformador reserva mais barato que o transformador trifásico. É aquilo que eu disse, né? Então, ao invés de eu pegar e ir lá com o caminhão Munk, levar um baita de um transformador, preciso de vários profissionais para fazer aquilo, aí eu vou com menos gente, pode ser um caminhão, até um caminhãozinho menor, chega lá, pum, levanta, até um Munk pode não ser tão grande, pode ser para cargas menores, pum, ele vai lá, levanta, bota o terceiro transformador lá e resolveu o problema, o cliente está contente e tu gastou menos. É uma saída, talvez não seja, em muitos casos, a que tu precisa, né? De repente, tu precisa de uma carga muito maior, aí sim, é obrigado a tirar aqueles dois e botar um único trifásico, tá? Barateamento da manutenção de rede, né? O barateamento da manutenção de rede da concessionária, né? Porque uma é essa situação que eu coloquei e a outra é o seguinte: se der problema num dos dois transformadores, dificilmente vai dar nos dois ao mesmo tempo, né? Pode acontecer que dê nos dois, mas dificilmente vai dar nos dois ao mesmo tempo, dá um só. Então, o que que faz? Tu precisa de um transformador menor, então, o seguinte, tu vai fazer a manutenção na rede, tu troca um transformador pequeno, e não no trifásico, como, por exemplo, acontece no trifásico, de queimar uma das três fases só, tu tem que trocar todo o transformador, não importa o que aconteceu se as outras duas estão boas, tem que trocar tudo. Assim não, assim tu pega e troca um único transformador que está com problema e bota outro lá que sai muito mais barato, que é outro monobucho, né? E o fato de que, para certas potências e tensões, a demanda de transformadores monofásicos é muito maior que a de trifásico, nesse caso, o banco trifásico pode ser mais econômico que o banco trifásico pode ser mais econômico que um transformador trifásico. Então, o banco trifásico, que ele se refere aqui, quer dizer assim, não é o banco, não é um transformador, é um banco, ou seja, é uma, uma armação que eles botam normalmente entre dois postos e botam dois ou botam até três transformadores ali ligados de forma a dar um sistema trifásico. Tá? Por quê? Justamente por isso, né? A demanda de transformador monofásico é muito maior que a trifásica. Então, nesse caso, o banco pode ser mais econômico que um transformador trifásico. Então, se tu deixa dois transformadores só, então o banco vai ser mais barato. Então, um transformador trifásico para aquela potência pode ser bem mais caro do que dois transformadores monofásicos. Tá? Então, essa é o jogo aí. Então, para a concessionária, acaba sendo negócio isso. Então, ó, equações de potência instalada para a conexão estrela aberta. Então, considerando SV a potência instalada em dois transformadores monofásicos,
em um banco trifásico, sendo as tensões de linha VBT, então, ó, VBT, ó, tensão de linha, VBT, é igual à tensão de linha. E o IBT é igual à corrente de linha. Então, se a tensão BT, baixa tensão, é igual à corrente de linha, então nós temos que também a corrente vai ser igual. Tá? Sendo os tensionadores monofásicos de mesma potência, ó, o que se tem? Eu tenho a potência aparente, vai ser quem? Ó, a potência aparente vai ser 2 vezes a potência de carga. Tá? Se eu pegar a tensão de carga, vezes a corrente de carga, vezes 2 dá a potência aparente. Portanto, se a carga for balanceada no secundário dos tensionadores monofásicos em delta aberto, temos que a potência aparente na carga vai ser raiz de 3 de tensão de carga vezes corrente de carga. Isso tudo é a potência aparente, estou falando de potência aparente. Ó, aí o que acontece? Sendo o fator de conversão da estrela aberta, FI, ó, FI é o fator de conversão. Então, a potência aparente da estrela aberta com a potência aparente da carga vai dar aqui, ó, 2 sobre raiz de 3 de VLBT vezes ILBT sobre raiz de 3 de VLBT vezes ILBT. Então, FI, ó, VLBT eu corto com VLBT, o ILBT eu corto com ILBT. Tá? Tudo aquilo que tem igual em cima e embaixo a gente pode cortar direto, né? Então, só sobra o 2/3. Tá? Então, o 2/3 a gente pode fazer, aqui, ó, vou fazer aqui na calculadora, 2 dividido 2/3, não, 2 divididos por raiz quadrada de 3. Então, eu faço aqui, ó, 1 ponto, ó, o valor que dá esse aqui, ó. Tá? Ele arredondou ali na terceira casa, por quê? Porque é 1,1547. Como 7 é acima de 5, então ele aumenta um número no anterior e esquece o resto. Então fica 1,155. Tá? Que é o que ele fez ali. Sendo assim, 15,5% da potência instalada em transformadores não é realizada quando no seu secundário se instala uma carga trifásica balanceada. Ou seja, eu tenho uma perda nessa potência, ela não é realizada. O fator de utilização do banco pode ser calculado a partir da potência demandada pela carga potência demandada pela carga e a potência instalada nos transformadores. Então, vai ser o contrário, ó. Vai ser potência da carga por potência de delta aberto, né? Do triângulo aberto. Ou, aí vai ser o mesmo caso, né? Vai ser o inverso disso aqui, né? É o FU, fator de utilização. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vai ser 0,866. Vou fazer aqui também para nós ter certeza disso aqui. Ó, raiz de 3. Hã? Raiz de 3. Não, é isso mesmo, esse valor mesmo. Igual, ó, divididos por 2. Igual, ó, aqueles que já fizeram, chegaram no valor aí, ó. Eu também cheguei no valor, então tá certinho, isso mesmo.
O nosso colega aí falou que estava tudo certinho, é isso mesmo. Então, o fator de utilização do banco estrela em V ou aqui, eu tenho que botar, vocês me desculpem um pouquinho, mas triângulo aberto é 13,3% da potência instalada. 13,3% da potência instalada não se realiza, ou seja, é perdida não se realiza, ou seja, não é a potência ativa, né? Então, se perde na potência reativa. Aqui, ó, se for instalado o terceiro transformador monofásico de potência igual a dos anteriores, resulta um fator de utilização aqui, ó, da carga, ó, potência aparente da carga, por potência aparente instalada. Então, aí a coisa já fica diferente, ó. Fica raiz de 3 sobre 3 de tudo isso. Então, a situação fica diferente. Ó, como agora a corrente de baixa tensão é uma corrente de fase de cada unidade transformadora monofásica, resulta que ILBT, tá? A corrente de carga de ILBT, é raiz de 3 da IBT. A IBT é a corrente lá do enrolamento mesmo, aqui é a corrente da carga. Então, o fator de utilização vai ser 1. Tá? O fator de utilização vai ser 1. Portanto, usando 3 transformadores monofásicos ligados que são iguais, portanto, usando 3 transformadores monofásicos iguais em potência, iguais em potência, ligados a um banco de transformador trifásico ou um trafo trifásico, a potência instalada é igual à potência realizada, isto é, a associação é solicitada em toda a sua plenitude. Então, as últimas verificações aí são o fato apresentado em FU 0,866 somente se caracteriza como um inconveniente quando o banco de transformadores monofásicos ligados em delta aberto trabalha em regime permanente. Por quê? Letra A. Por quê? Letra A. 2 unidades monofásicas têm maior preço, tem maior peso e maior preço do que uma unidade trifásica de potência equivalente ao banco anteriormente proposto. Então, neste caso, aí sim, aí vale a pena colocar um transformador trifásico. No caso, mas esse é um caso específico, né? Quando o fator apresentado, o fator de utilização for esse aqui. B, o núcleo magnético plano
empregado na construção da unidade trifásica impede a circulação dos harmônicos homopolares do fluxo magnético, né? Então, na verdade, são os harmônicos do fluxo magnético para formar a frequência do fluxo magnético. Letra... Como é que eu fiz aqui? A, B, então, coloquemos C. Por outro lado, seu campo de aplicação cresce quando, letra A, como uma solução emergencial quando se queima uma das fases do transformador trifásico conectado em triângulo estrela ou triângulo. Nessa proposta, o pesquisador deve precaver-se com a potência possível de ser entregue à carga trifásica balanceada, ligada à unidade, após o defeito. Esta potência possível de ser mantida está em torno de 57,7% da potência nominal da unidade trifásica. Então é uma solução emergencial. Aí é de se manter essa situação por uma situação de que aí tu diz lá pro teu cliente que ele vai ficar por um tempo com carga menor até tu colocar o transformador. Em regiões onde se espera um crescimento de demanda sem previsão certa da época, a colocação de uma terceira unidade monofásica pode ser uma solução temporal aceitável. Então, tu não sabe, tu sabe que o cara, eu comprei aqui, estou comprando maquinário para mim, aqui, para minha propriedade, mas eu não sei exatamente quanto eu vou gastar ainda, porque eu estou vendo os preços lá, sei lá, do sistema de ordenha, estou vendo também o sistema de pivô, de irrigação, alguma coisa do gênero assim. E em conexões especiais, como aquela empregada em bancos de medição e de proteção. Bom, aí é outra coisa, né? Se eu estou fazendo um banco de transformador para medição ou para proteção, aí sim, aí eu posso usar esse sistema de estrela aberta. Pessoal, nesse momento, encerramos esse capítulo. O capítulo 2 está encerrado. Agora, então, ainda não está encerrado. Falta só um pouquinho. As soluções que aparentemente tínhamos perdido suas importâncias, ou porque as soluções que aparentemente tinham perdido suas esperanças, meu Deus do céu, suas importâncias, está difícil a coisa, né? Ou porque os materiais magnéticos e os isolantes elétricos, ao longo dos anos, vieram a fazer um índice de segurança maior, um índice de segurança muito maior, ou porque as cargas aplicadas aos alimentadores ganham um perfil mais balanceado, estão sendo novamente solicitadas em face da crescente inovação introduzida pela eletrônica de potência, na forma de conversores e inversores, e de elevado nível de potência. As cargas denominadas especiais são uma fonte constante de recuperação de estruturas e conexões geradas no nascer da eletricidade como ciência. Então, essas soluções
que aparentemente tinham perdido em importância, agora, então, começam a ser verificadas de novo. Por quê? Porque é uma compensação da parte eletrônica junto às cargas que se tinha, né? Para cargas maiores. Então, antes não se tinha isso, então a gente não tinha muita essa situação do estrela aberta, e agora, então, eu posso ter uma situação melhor para a estrela aberta, e eu posso ter, aqui eu mostrei para vocês, eu acho que só um lado com estrela aberta, só o secundário, mas eu posso ter o primário e o secundário, dois estrela aberta, estrela aberta, então não tem, ou triângulo, ou triângulo aberto para triângulo aberto, ou então estrela aberta para triângulo aberto também, né? Eu posso fazer uma situação dessa aí também. Bom, agora um exemplozinho de um cálculo para nós encerrar. Que hora é? 28. Aí nós encerramos com isso aqui. E aí, depois é só os exercícios, a gente vai dar uma lidinha nos exercícios com vocês, para vocês verem que não é nada de muito difícil. Então, ó, 2 unidades transformadoras monofásicas de potência nominal individual, 25 kVA, são ligadas em conexão estrela aberta. Em conexão estrela aberta, e colocadas para alimentar uma carga trifásica equilibrada, carga equilibrada. Determine a potência demandada firme da carga e as correntes na linha secundária. E as correntes na linha secundária e nas fases de referência da referida carga, sabendo que ela está ligada em triângulo e a tensão está ligada em triângulo que a tensão de faz. Bom, e a tensão. Primeiro que eu tenho que calcular a potência instalada em transformadores e a potência demandada firme. A potência, o que ele chama de potência demandada firme. Né? A potência instalada nos transformadores é potência aparente V, é 2 vezes a potência de cada transformador monofásico. O transformador monofásico ele já está dizendo, ó, 25 kVA. Então, eu tenho aqui, ó, duas vezes 25 kVA, que é 50 kVA. Então, aqui eu tenho a potência instalada, em transformadores, que é SV, eu já tenho calculado, é só multiplicar por 2 aquilo ali. Agora, a potência firme entregue à carga, aí eu preciso ver qual é o fator de utilização. Então, o fator de utilização é a potência aparente da carga e a potência instalada. Então, a conexão em delta aberta, o fator de utilização é igual a 0,866. Então, eu tenho aqui, ó, 0,866 e a potência instalada, 50 kVA. A potência da carga vai ser quem? Vai ser 0,866 vezes 50 kVA. Então, ó, fazendo aqui, ó, vai ser 0,866
vezes 50 expoente 3. Opa, não deu. 50 expoente igual a 43,3 kVA. Exatamente o valor 43,3 kVA. Tá? Então, essa é a potência firme entregue pela a carga. Então, essa é a potência da carga. Tá? Potência aparente da carga é essa aqui. Então, aqui onde ele diz, ó, potência demanda, a potência demandada firme da carga, aqui eu vou botar entre parênteses, ó, só para a gente saber, que é a potência, que é a potência aparente da carga. Tá? E as correntes na linha, tá, isso aqui nós já vimos, então, isso aqui que nós tínhamos parado, né? Tá. E agora, então, eu vou para outra, ó, e realiza a potência firme trifásica balanceada, que pode ligar no secundário em conexão delta aberta. A corrente de linha do alimentador. Quanto é que é a corrente de linha? A corrente de linha é dado por tensão de carga, tá? Tensão de carga, potência aparente na carga, vezes raiz de 3, vezes a tensão de linha, vezes o I de linha. Vamos ver. Ó. Aqui, potência de 20 não faz, não diz. Então, aqui, ó, a gente já sabe que a tensão de linha é 220 volts, a potência na carga 43.300, a corrente de linha vai ser 113,63. Como que ele chegou aqui na tensão de linha, pessoal? A gente vai ter que voltar um aqui e vai fazer a seguinte situação aqui, ó. Eu vou voltar aqui atrás para ver onde que a gente pega essa corrente de linha. Olha aqui, ó. Se eu tenho a potência na carga, o S na carga, é raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha. Então, a tensão de linha, como eu tenho o FI, que eu já calculei lá, né? Ou o FU, que eu já calculei, né? Já tenho a potência na carga, né? Então, com a potência na carga, ó, a potência na carga é só eu fazer esse valor aqui, ó, potência na carga eu já tenho, lá eu calculei já a potência na carga, né? Ó, potência na carga vezes raiz de 3, eu vou botar potência na carga, potência aparente na carga, vezes não, igual, raiz de 3 vezes o V aqui em cima, ó, vou ter que voltar aqui, ó, o VLBT, tensão de linha de baixa tensão, vezes o ILBT. A potência na carga, eu sei quanto é que é, né? A potência na carga, eu sei quanto é que é. Tá aqui, ó, a potência na carga é 43.300 vezes raiz quadrada de 3
Agora vamos ver quanto é que é a corrente de linha. A corrente de linha ele não deu até agora? Ah, não. É aqui, ó. A corrente de linha ele não deu até agora. Então deve estar faltando um dado aqui em cima, que é aqui, ó, quando ele diz aqui, ó, que ela está ligada em triângulo, que é a tensão de fase. Isso aí que eu achei estranho aqui, lembra? Ó, que a tensão de fase é 220 volts. Tá? É isso aí. Então, agora, eu já tenho aqui, ó, a tensão de fase, que é 220 volts. E aí eu posso calcular a corrente na linha. A corrente na linha pega esses raiz de 3, multiplica pelo 220, tá? E pega esse valor aqui, ó, raiz de 3 vezes 220, eu vou fazer aqui, que é raiz quadrada de 3 igual vezes 220 igual, tá? Vai ser isso aí. E esse meu aqui não tem uma linha. É 381, vou ter que pôr 381,051. Tá? E aí, então, eu vou fazer o 43.300 dividido por esse 381,051 igual 113,63, ó. Certinho, professor. Deu certinho, né? Então, estão acompanhando, agora vocês estão acompanhando o cálculo, né? Então, aqui deu a corrente de linha, e agora, então, temos, como a referida carga está ligada em triângulo, deve-se a corrente de fase é a corrente de linha sobre raiz de 3. Então, esse valor aqui, eu vou dividir por, abre parênteses, raiz de 3, fecha parênteses, igual, dá 65,60. 65,606. 65,61. O que caracteriza o valor que circula pelas fases da referida ligação. Pelas fases da referida carga ligada à instalação. Então, é isso aqui que tá beleza. Tá beleza, Douglas. Tudo tranquilo. Bom, pessoal, agora, então, tenho alguns dos exercícios que eu deixei para vocês. Um é um exercício de cálculo, tá? Que é a conexão, que diz, ó, a conexão estrela aberta ou triângulo aberto do exercício anterior opera com dois transformadores monofásicos de 25 kVA do exercício, não, do exemplo, né? Aqui, vou botar aqui, ó, do o anterior opera com dois transformadores monofásicos de 25 kVA cada.
determine a potência instalada em transformadores, a potência aparente na carga e a corrente de linha do alimentador secundário, ou a corrente de linha na carga, tá? Do alimentador secundário. Se o terceiro transformador monofásico se um terceiro transformador monofásico de igual potência é instalado, completando o banco, fica um banco trifásico de transformadores monofásicos. Então, a única diferença aqui é o seguinte, que aqui, no exemplo que eu dei para vocês, era com dois transformadores. Agora, eu quero que vocês me calculem praticamente as mesmas coisas, colocando um terceiro transformador. Tá? A questão número 2 aí dos exercícios é desenhar um circuito delta aqui, né? Vou botar aqui. É só fazer o desenho, não tem nada, não vamos inventar nada, é só fazer o desenhozinho, bem simplesinho, só para vocês saber, para vocês grudar na cabeça como é como é a ligação delta. Tá? Depois, um circuito com uma ligação, um circuito estrela. E depois, esses aí, é só delta e estrela. E agora sim, agora eu venho aqui e peço para vocês um estrela triângulo. Tá? Então, aqui sim, é um transformador. No A e B é só uma ligação. No C é a ligação de um transformador, com a configuração primário triângulo, secundário estrela. Tá? Depois, quais as vantagens de uma configuração estrela delta? Vou botar aqui, eu vou botar aqui o símbolo, né? Vou botar o símbolo bonitinho, e aqui também. Quais as desvantagens de uma ligação delta triângulo? Tá? Eu quero as vantagens de uma e as desvantagens da outra. Só isso. Pessoal, sem invenção, sem invencionice, não vamos, né? E vamos ver, para que serve uma ligação zigue-zague? Rápido e simples ali, tá? A ligação zigue-zague combina as vantagens de quais ligações? Tá? Então, ela combina ligações de algumas, ela combina vantagens de algumas ligações. Quais são essas ligações? Aqui, se a função a ser desempenhada é de medição ou de proteção, qual a configuração que devemos usar? Nós temos de transformador aí, basicamente, temos 3 configurações. Estrela triângulo, triângulo estrela e a zigue-zague. Então, se a gente for fazer uma proteção e a estrela aberta, tá? São 4 ligações. Tá? Então, qual delas eu uso quando eu vou fazer por uma proteção? Tá? Uma proteção ou medição. Quais as vantagens do sistema VV apresenta? Quais as vantagens que esse sistema apresenta? Tá? Essa aí também é bem simples. Essa maioria dessas questões você tem que ler e transcrever para ali. Em qual esquema de ligação a tensão de fase primária
é transformada em tensão de linha secundária. Existe uma que acontece isso. A fase primária é transformada em tensão de linha secundária. Qual delas é? Qual o princípio básico de funcionamento dos transformadores trifásicos de potência? Não é qual o funcionamento do transformador. Aí, todas essas questões, essas 10 questões aí, tudo se refere ao capítulo 2. Tá? Nada se refere ao capítulo 1. Tá? É isso aí. Todo mundo já entregou o trabalho, né? Eu não cheguei a corrigir de todos ainda, mas eu vou pedir para que vocês façam 4 questões dessas aí, tá? As 4 questões que eu vou pedir, ó, até vou anotar aqui, ó. Fazer para entregar as questões. Vamos lá. Eu vou pular um. Um acho que nós vamos ter que fazer junto, né? A número 2. A número 2 para entregar. Né? A número 4. A número 4. A número 8. E a número 10. Pode ser 4 questões? O que vocês acham? 4 questões dá para vocês me entregarem? Para que dia seria? Cara, eu tenho que mandar isso primeiro para vocês no WhatsApp, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ver se agora mesmo, eu já mando pelo WhatsApp, tá? Então, a gente sempre faz assim, ó, 2 dias depois que eu mandar. Então, se eu mandar hoje, quarta, quinta, até a meia-noite. Se eu mandar amanhã, que é terça, vai ficar... Não, se eu mandar segunda, terça e quarta até a meia-noite. Se eu mandar amanhã, né, vai ficar terça, quarta e quinta. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Tanto faz, se eu mandar hoje, vou tentar mandar hoje. Tanto faz, se eu mandar hoje ou amanhã, fica para quinta-feira. O que vocês acham? Deixa para quinta-feira mesmo e deixa para quinta-feira até meia-noite e fica Isso. tranquilo para tu. Isso aí, quinta-feira. Quinta-feira, tá? Professor, Aí eu vou essa pedir... matéria vai até quando? Essa nossa matéria? Cara, essa matéria era para terminar quarta, mas já vai até sexta e eu vou ter que pedir mais uns 2 ou 3 dias pro Rafael. Tá? Pela quantidade de matéria, porque eu não sabia exatamente qual era a matéria que vocês estavam vendo, então eu não, no início lá, aí ele me disse assim, ó, que precisar de mais algumas aulas, então a princípio eu pedi 2 aulas para ele a mais, mas essas 2 aulas não vai dar, tá? Agora, Mas quanto... isso não vai alterar o nosso término do nosso curso, né? Nossa conclusão do curso, né? Não, acho que não. Ele me disse que eu podia pedir 1 ou 2 aulas a mais, aí, ou algumas aulas a mais, né? Eu não sei para quando está o término do curso de vocês. Tá para o final de junho. Não, acho que não. Final de Tá junho, ok, acho que professor? não. Eu acho que não. Claro que eu vou falar com ele, né? E ele vai me dizer, olha, o que eu posso te dar a mais é 1 ou 2, eu vou pedir 3, ele vai, de repente vai me dizer que vai poder me dar 1 só a mais, ou não vai poder me dar mais nada, não sei. Aí eu vou discutir com ele, isso aí nós vamos discutir, né? Para manter o término do curso de vocês, né? Tá?
Agora, com relação à entrega, vocês não se preocupem que, se for o caso, eu vejo para ele, parece que o Tiger me disse que tem uma semana para entregar as notas, né? Então, a gente pode deixar para vocês fazendo essas questões aí uma semana. Até uma semana. Tá bem? Tá ok. O senhor vai nos mandar esse material, né? O conteúdo, né? Vou mandar esse material e já vou postar a aula de hoje aí. Então, hoje... Professor hoje Thiago nós... Oliveira pediu para te avisar que ele está enredado no trabalho. E por causa do WhatsApp, ele não conseguiu colocar lá. Agora que voltou, aí ele me... não. Tá tranquilo. Me avisou. O Thiago Oliveira está enredado no trabalho. Tá bem? Tá? Não, tá. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar presença para o pessoal aqui também, porque já tem uns com umas... E, professor? Ah. Essa daí, dessa matéria, vai ser a última avaliação? Ou vai ter mais avaliação dessa matéria? Não, vai ter mais avaliação, porque eu tenho que passar ainda com vocês capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Porque sempre estamos no segundo capítulo, né? Tá tranquilo. Olha, pessoal, eu tenho tocado, ó, nós fizemos mais de 100 transparência na outra, e agora são 68, nós estamos com mais de 200 transparências. Esse que pega, né? Mas eu vou falar com o Rafael amanhã, vou ligar para o Rafael amanhã e vou ver isso. Então vai até mais dias, né? Agora quarta-feira é impossível, né? Agora quarta não, seria até sexta. Mas, até sexta, mas é pouco tempo igual, né? Eu gostaria que fosse até quarta-feira que vem. Aí sim, aí a gente consegue terminar. Show de bola. Tá bem? Então tá. Beleza. Hoje, agora, como já tem uns pontos aqui, que tem umas contas soltas, eu vou botar presença para todo mundo. Só não vou botar presença o Avner, que não está vindo nunca, né? Então ele vai ganhar falta também, porque ele deve estar enredado no trabalho e deve estar com uma justificativa para eles lá, tá? E tem outro que não vem nunca? Não, tem outro que não vem nunca, que é o Thiago Borges. Esse também não apareceu nunca, também leva falta. Os outros vão levar tudo presença, porque tem uns quantos aí que já estão com bastante falta, então, para não dar problema nenhum para ninguém, hoje eu vou dar presença para todo mundo, tá? Eu sei que vocês que estão aqui é chato dar presença para quem não está, mas, em todo caso, para que os colegas de vocês não se enredem depois lá com o número de faltas, aí a gente faz assim. Pode ser? Tranquilo. Então tá, pessoal. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos encerrar por hoje. É 8:55, nós encerramos por hoje. Tá? E amanhã já entramos direto no capítulo 3. Tá? Tá, ok. Tá certo, boa pessoal? Boa noite. Bom, boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, obrigado. Valeu.